Vamos à palavra do Senhor? Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Primeiro livro dos Reis. Eu quero ler com você a partir do versículo, do capítulo, na verdade, 19. Livro dos Reis, capítulo 19. Eu quero ler com vocês do versículo 4 ao versículo 10. Aliás, vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que o anjo tocou nele e lhe disse: levanta-se e coma. Elias olhou e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre as pedras lembradas e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levanta-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas da espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar-me a vida. Amém? Senhor, nós te damos graça pela tua palavra. Fale conosco, precisamos ouvir a tua voz. Que o Senhor seja exaltado no meio do teu povo e que a tua palavra penetre em nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus, amém. O mês 9 de cada ano é determinado, foi-se instituído como o mês do Setembro Amarelo. E aqui eu não tenho nenhuma propriedade psicológica ou algo do tipo para falar sobre o assunto. Eu não tenho nenhum conhecimento desse tipo. Mas eu queria, dentro da palavra de Deus, com uma palavra pastoral, falar um pouco sobre esse tema e sobre esse assunto, que é muito importante para nós, como igreja, entender que isso existe e que nós precisamos estar atentos, e eu quero fazer isso dentro da palavra de Deus. O suicídio é algo, irmãos, que é reconhecido pela OMS, Organização Mundial da Saúde, como um problema global de saúde pública. Para se ter ideia, com mais de 700 mil mortes ao ano no mundo. É muita gente que comete o suicídio. E no Brasil, as taxas de suicídio ela vem aumentando cada vez mais. De 2011 a 2019, por exemplo, subiu de 4,99 para 6,41 por 100 mil habitantes. E, apesar de campanhas públicas como o Setembro Amarelo, ainda há muitas lacunas no sistema de saúde, no treinamento de pessoas e até mesmo na própria sociedade em identificar e ajudar nessas questões. E uma grande realidade é que o suicídio ele também se tornou parte de igrejas evangélicas. É uma triste realidade, mas existem muitos líderes cristãos que enfrentam crises profundas de depressão,
de ansiedade, por exemplo. E o suicídio, por exemplo, de pastores e líderes é algo que tem sido muito frequente. E gera-se um questionamento muito grande dentro da igreja sobre o que causa isso, se é pecado, se não é pecado. Mas não é isso que eu quero me ater. Mas 70%, segundo um estudo do CEPAL, que é uma organização servindo pastores e líderes, 70% dos pastores afirmam lutar contra algum tipo de sentimento como se fosse uma depressão, algum tipo de sentimento que tenta pará-los de sentir esgotamento, de sentir falta de amigos, de querer se isolar por conta de diversos problemas que enfrentam no ministério. Para se ter ideia, em 2017, teve um caso de curtos intervalos em que padres, dois pastores assembleanos, um pastor presbiteriano e uma pastora do Evangelho Quadrangular, eles se suicidaram em pouco tempo de diferença um para o outro. E é doloroso perceber que aqueles que cuidam, muitas vezes se descuidam de si mesmos. E por que a igreja ela precisa entender e falar sobre esse assunto? Porque o suicídio, ele é um problema um tema psicológico, um tema de saúde pública, mas ele também pode, em alguns casos, ser um tema espiritual, um tema humano, um tema de cuidado. E como corpo de Cristo, como igreja de Cristo, nós devemos oferecer uma escuta sensível a essas pessoas. Como igreja de Cristo, nós devemos Como igreja, oferecer um ambiente de compaixão a essas pessoas. Como igreja de Cristo, nós devemos ajudar de forma concreta quem passa por esses problemas. E é preciso lembrar que a questão do suicídio, em muitos casos, é um sintoma de dor, é um sintoma de sofrimento, é uma enfermidade mental, é uma questão de solidão. E a igreja, ela não pode ser omissa a isso, ela precisa ajudar essas pessoas feridas, ela precisa ajudar no tratamento das pessoas feridas, ela precisa encaminhar o cuidado a essas pessoas e, em diversos casos, oferecer, inclusive, a ajuda financeira para que essas pessoas alcancem um tratamento. Eu já disse aqui algumas vezes que se nós tivermos alguém em nosso meio que precise de alguma ajuda nesse sentido, para qualquer tipo de tratamento, a igreja deve ajudar financeiramente essas pessoas, caso ela não tenha condições. Teve uma vez que teve uma irmã aqui na igreja que estava com um problema na sua coluna, e eu ofereci ajuda em nome da igreja e falei, olha, se a irmã precisar, pode procurar o tratamento, porque a igreja vai arcar com isso, porque se a irmã não tem condições, a irmã precisa ser liberta desse mal, e a igreja tem esse papel, a igreja precisa entender que ela tem esse papel também. Mas qual é o nosso papel como igreja? Acolher e ser o cuidado de Deus na vida de alguém. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 1. Olha o que diz o texto. Paulo está dizendo: portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Pedimos que vocês nos acolham em seu coração. Não tratamos ninguém com injustiça, não prejudicamos ninguém, não exploramos ninguém. Não falo para condenar vocês, porque eu já disse que vocês estão em nosso coração para juntos morrermos e vivermos. Aí Paulo diz, olha, eu estou sendo bem franco com vocês e eu tenho muito orgulho de vocês. Sinto-me grandemente confortado e transbordo de alegria em meio a toda a nossa tribulação. Aí olha o que Paulo vai dizer a partir do versículo 5. Porque quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, e ele fala o quê? Temores por dentro. Porém, Deus, que consola os abatidos,
que Paulo está dizendo? Paulo está deixando bem claro para aquele povo que, com a chegada do irmão Tito, eles se sentiram consolados por Deus. Pensa numa coisa maravilhosa. Você ser alguém que Deus usa para ser o consolo na vida de outra pessoa. Você ser alguém que Deus usa para oferecer o conforto a alguém. E existem amigos que são assim. Ou você nunca teve um caso de um amigo em que está passando por uma dificuldade e você olha para esse amigo e fala, não, eu preciso estar lá com ele. Eu preciso ajudar ele agora. E aí o que você faz? Você sai do lugar que você está e você vai até esse amigo. E o amigo muitas vezes responde o quê? Poxa, obrigado porque você veio. A sua presença aqui tem me confortado. Veja, nós precisamos cuidar uns dos outros. Paulo fala para os irmãos, olha, nós não tratamos ninguém com injustiça. Nós não prejudicamos ninguém, nós não exploramos ninguém. E nós vemos na palavra de Deus, através da história de Elias, que ele é um homem como exemplo de fidelidade, mas também é um homem como exemplo de crise, mas também é um homem como exemplo de restauração. Elias, ele mostra que mesmo sendo guerreiro de Deus, ele enfrenta desânimo, mas porém ele vive sustentado pela graça de Deus. Sentir cansaço, irmãos, não é errado. Sentir o peso de algumas situações não é errado. Há momentos em que nós precisamos parar, chorar, viver a situação que estamos propostos. Mas nós temos sempre que nos lembrar que a graça de Deus, ela nos persegue por todo dia, e que não importa por quanto tempo seja essa provação, essa dificuldade, vai passar, vai ter um fim. Por quê? Porque maior é o que está em nós. Mas vamos lá. Se você puder, deixa a sua Bíblia aberta comigo, porque eu vou ir citando alguns textos e você vai acompanhando comigo. Lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, aparece Elias como tesbita dos moradores de Gileade. E diferente de Moisés, por exemplo, diferente de Samuel, diferente de Jeremias, não tem registro do nascimento de Elias. Elias aparece na história aqui nesse cenário. E Elias é chamado para ser um profeta. Deus, irmãos, ele pode levantar pessoas do anonimato, sem depender de fama, sem depender de posição social, sem depender de herança. O que importa é quando a voz de Deus chama, e te chama obediente, e você diz, Senhor, eu estou pronto a cumprir o meu chamado, eu estou pronto a ouvir a tua voz, eu estou pronto a te honrar na minha caminhada. E aí no primeiro versículo do capítulo, Elias aparece na história, e Elias já aparece arrumando confusão. Claro, na forma de dizer, óbvio. Olha o que ele fala. Então, o texto diz, então Elias, o tesbita do morador de Gileade, disse a Acabe, o rei de Israel, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. E aí, no versículo 2, olha o que diz, então veio a palavra do Senhor, então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, perceba que no começo do versículo, não tem uma escrita dizendo, veio a palavra do Senhor, dizendo a Elias, diz a Acabe, não tem. É o próprio Elias que vai lá e fala, ó, tão certo, eu estou dizendo. Elias fala, olha, eu estou dizendo. Ele não fala isso, desculpa, eu entendo dessa forma.
Elias diz: olha, eu estou dizendo, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho, nem haverá chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Que camarada tinhoso. Que camarada ousado. E aí então, no versículo 2, a palavra do Senhor vem a Elias dizendo: Elias, já que você arrumou esse BO todo aí, isso é eu que estou dizendo, tá? Mas o texto diz aqui: ó, Elias, saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações de Jordão. Você beberá a água do ribeiro e eu ordenei os corvos que te sustentem naquele lugar. Você deu a palavra e eles vão querer te pegar, Elias. Então vai, eu vou cuidar de você. Os corvos vão te alimentar, não se preocupe. E aí o texto diz que os corvos trazem pão e trazem carne pela manhã. Bem como Elias bebia, e também pão e carne ao anoitecer. Já pensou? Toma café com pão e carne. Janta com pão e carne. Elias estava bem. Elias estava bem cuidado. Para você que é vegetariano, pensa que era pão e alface. Mas Elias estava bem cuidado. E aí, qual a probabilidade de acreditar nessa história? Falar, o camarada era alimentado por corvos, irmãos. Que loucura. Mas não é não. Tem uma jumenta que foi falar com Balaão. E quem faz tudo isso é Deus, através também do seu Filho Jesus Cristo. Como que aquele que estava na cruz do Calvário, e que todo mundo queria o mal dele, o que ele estava dizendo? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ou seja, irmão, não tem como nós especularmos como é o Evangelho de Jesus. Nós podemos estudar a palavra, nós podemos entender de todas as formas, mas o poder do nosso Deus, do poder do nosso Senhor, é algo muito além da nossa mente humana. Então não adianta nós queremos colocar Jesus dentro de um potinho e achar que vai ficar ali. Não, Ele é poderoso, Ele é santo, Ele é rei, Ele pode fazer coisas sobrenaturais. Aleluia, glória a Deus. Aí chega no versículo 8 e versículo 16, Deus fala de novo com Elias. Fala: olha, levanta, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. E eu vou ordenar uma viúva que dê de comida para você. E aí o que Elias faz? Elias vai lá e obedece. E Elias fala para aquela mulher, vocês conhecem a história. Ela fala: olha, nós só temos um pouquinho aqui para comer e morrer. E Elias fala: não, vai lá, faz para mim primeiro, e não vai acabar o alimento, fica tranquila, o alimento não vai acabar de forma alguma. E a farinha e o azeite não se acabam. Sabe o que é interessante, irmãos? Quando nós obedecemos a Deus, até o pouco que nós temos se torna suficiente nas mãos de Deus. Às vezes você olha assim e fala: Senhor, eu não sei como é que eu vou pagar as contas esse mês. E aí daqui a pouco você paga tudo e sobra um dinheirinho ainda. Por quê, irmãos? Porque Deus, Ele provê na vida dos seus. Não se desespera não. Não entre em pânico não. Dobra o teu joelho, fala com teu pai e diz: Senhor, toma a direção da minha vida, controla a minha vida por completo. Eu não aguento mais viver de acordo com a minha vontade, eu quero viver a vontade do Senhor para mim. Aí chega no capítulo 18, versículo 1 e 2. Muito tempo depois, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vá, apresenta-se a Acabe, que farei cair chuva sobre a terra.
Então Elias foi apresentar a Acabe e a fome era extrema em Samaria. Depois de 3 anos, Elias se apresenta ao rei. Ô homem ousado, irmãos. Ô homem ousado. Mesmo diante de governantes muito hostis, Elias era extremamente ousado. Mas perceba, ele esperou 3 anos para sair do lugar e ir até onde tinha que estar. Por que nós queremos apressar as coisas? Por que nós queremos acelerar os processos? Esperemos em Deus, esperemos na sua soberana vontade. Ele tem um encontro com Obadias, e ele fala para Obadias avisar, e aí Obadias fala, olha, eu salvei os profetas 100 em grupos de 50, e se eu falar para Acabe que você está aqui e você sumir, eu vou ser morto. Aí Elias vai lá e fala assim, não, pode falar para ele que eu estou aqui, fica tranquilo porque eu vou me apresentar. A verdade, irmãos, é que a confiança em Deus, quando nós temos a confiança no Senhor, ela nos dá segurança em meio ao medo. Você fala assim, eu não estou totalmente seguro disso não, mas eu estou confiante no meu Deus. E eu tenho certeza que Ele vai prover e Ele vai fazer o sobrenatural sobre a minha vida. Eu não vou mais ficar desesperado, porque Ele está no controle. E aí Elias vai lá, no capítulo 18, versículo 20 a seguir. O que Elias faz? Elias chama aqueles 450 profetas de Baal e leva ele para uns desafios. E vocês conhecem a história. Elias, o fogo desce, consome o sacrifício de Elias. E logo após, no capítulo 41 ao 46, Elias ora 7 vezes. E ele ora a primeira vez, manda o camarada ir orar. Vamos ler, versículo 41 ao 46. Então Elias disse a Acabe, suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. O mesmo camarada que tinha dito que não ia chover, agora está falando, fica tranquilo, que agora vai chover. E aí Acabe saiu, no versículo 42, Acabe saiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, ali encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo, vá, olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse, não vi nada. E assim, então Elias disse, volte, e assim por 7 vezes. Na 7ª vez o servo disse, ô Elias, eu estou vendo uma coisa aqui, Elias. O que você está vendo? Eu estou vendo uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. E aí Elias diz para ele, olha, suba, diga para Acabe, apronte o seu carro e desça, para que a chuva não detenha. E a palavra diz no versículo 45, em pouco tempo o céu se escureceu com nuvens e vento. Ou seja, irmão, Deus ele pode fazer, quando ele fala, ele faz. Aleluia. E aí se dá toda essa história. Elias era um homem corajoso ou não era? Extremamente corajoso, irmãos. Só que por enquanto Elias estava lidando com Acabe. Aí no capítulo 19 aparece uma mulher. Pensa como o homem tem medo de mulher, irmão. Brincadeira. Mas aparece uma mulher na jogada. E aí olha o que diz no capítulo 19, versículo 1 e 3.
que Acabe fez? Acabe foi lá e foi contar para Jezabel: Elias fez isso com a gente, Elias envergonhou a gente, Elias destruiu todo mundo, matou todo mundo. Aí Jezabel, no versículo 2, chama aqui um mensageiro. Traz o mensageiro aqui. Você vai lá e fala para Elias que os deuses me castiguem se amanhã a essas horas eu não tiver feito com a vida de Elias o mesmo que ele fez com a vida de cada um daqueles homens. A mulher tinha autoridade. E aí o que Elias faz, irmãos? Elias foge de Jezreel até Berseba. Eu fiz uma pesquisa, não vou cravar como certo, mas me parece que essa distância que Elias fugiu é de 150 quilômetros em média. Será que o camarada estava com medo? Estava com medo danado. Não, eu não vou fugir para aqui do lado não, eu vou fugir 150 quilômetros. E depois ele caminha 40 dias até Horebe. Só que aí no capítulo 19, no versículo 4 ao versículo 10, nós vamos ver um outro Elias. Um Elias que era corajoso, que profetizava, que dizia que não ia chover e não chovia. Um Elias que dizia que a viúva podia ficar tranquilo, que o alimento não ia faltar e não faltava. Um Elias que voltou para o cenário de guerra e foi confrontar Acabe novamente. Agora é um Elias que está com medo. Agora é um Elias que está cansado. Agora é um Elias que está deprimido. Agora é um Elias que está pedindo o fim da própria vida. Foi isso que nós lemos. Elias, versículo 3, Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou. Pensa na angústia que este homem estava, irmãos. Pensa no desespero que esse homem estava. Elias estava sentindo vontade de morrer. Elias estava diante das aflições da vida e sentindo vontade de morrer, de ter a sua vida ceifada. Só que o que acontece, irmãos, com alguém que pode estar pensando em morrer, com alguém que pode estar pensando em diversas coisas na vida? Faça como Elias, tire força da onde não tem, porque o versículo termina dizendo: e Elias orou. Então, se você está com dificuldade nesta noite, se você está com enfermidade, se você está com angústia, se você está com sofrimento, eu te convido a orar e a dizer: Senhor, ouve a oração do teu servo nesta noite, se atente à oração do teu povo neste lugar. Aleluia, oh glória. E aí Elias faz uma oração, irmãos, que é sincera. O que diz o texto anterior? Que ele sentiu vontade de morrer, e ele foi para a presença de Deus com esse sentimento. E você acha que Elias ia estar com vontade de morrer, e ele ia começar a orar e ia falar: Jesus, eu estou alegre na tua presença? Não, ele não ia fazer isso. Ele começa a oração dizendo: basta, Senhor, basta. Tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Não é errado sentir medo, irmãos.
errado sentir dificuldades. Não é errado sentir angústia. O problema é a forma que você se curva diante disso. Não permita que esse mal te vença. Não permita que essa tristeza te vença. Eu quero te fazer um convite. Se você está passando por alguma dificuldade nesta noite, aqui mesmo, nesta igreja, neste lugar, ou na sua casa, onde você quiser, mas dobre os teus joelhos e diz: Senhor, eu não aguento mais, eu preciso da tua ajuda, porque se o Senhor não resolver de imediato, ao menos a paz dele irá entrar no teu coração. Aleluia. Oh, glórias. Oh, irmãos, era o profeta que orou pelo fogo. Era um profeta corajoso, mas estava num momento de fraqueza. E aí o texto diz, no versículo 5: deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levanta-se e coma. Elias olhou e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre predas em brasas e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Qual foi a ordem do anjo? Levante-se e coma. O que o versículo... Irmãos, segue um conselho. Quando você parar para ler a Bíblia, olhe os detalhes, olhe as acentuações, preste atenção no que você está lendo. O cenário que esse homem estava era tão dificultoso, que o anjo falou para ele: olha, levanta-se e coma. E o que Elias fez aqui no versículo 6? Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre predas em brasa e um jarro de água. Elias estava de pé? Não. O pão estava perto da sua cabeça. Se Elias estivesse de pé, o pão ia estar flutuando perto da sua cabeça. Não. Elias estava como deitado. E o pão estava perto da sua cabeça. Eu imagino, não vou cravar isso como certeza, mas eu imagino que Elias deve ter feito o quê? Ele deve ter esticado a mão, deitado mesmo, pegou o pão, comeu e voltou a dormir. E aí o que o anjo faz novamente no versículo 7? O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levanta-se e coma, porque a viagem será longa. E aí olha o que diz o versículo seguinte: então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Que nesta noite o Espírito Santo de Deus te dê forças para que você possa caminhar 40 dias, 40 noites, 80 dias, 80 noites, 160 dias, 160 noites, 320 dias, 320 noites, para que você possa ter uma caminhada muito além do que você já imaginou, mas que o Espírito Santo de Deus te faça levantar na presença dEle, e que você possa entender que existe uma viagem ainda para você. E aí no capítulo 21, no versículo 17 a seguir, Elias vai lá e ele começa a fazer ao contrário. Quando Jezabel falou com Elias, o que ele fez? Sentiu medo, se escondeu e ficou escondido. Mas quando o Senhor entra na causa,
quando o Senhor direciona, quando o Senhor dá a palavra, olha o que acontece. Versículo 17 do capítulo 21. Então a palavra do Senhor veio a Elias o tesbita, dizendo, olha, perceba a diferença. Lá no começo, quando Elias foi falar com Acabe, ele falou de si mesmo, não vai chover, e não aconteceu. Agora no versículo 17 do capítulo 21, o texto diz o quê? A palavra do Senhor veio a Elias o tesbita dizendo, levanta-se e vá se encontrar com Acabe, rei de Israel, que mora em Samaria. Eis que ele está na vinha de Nabote, aonde foi para tomar posse dela. Fale com ele dizendo, assim diz o Senhor, você matou e ainda por cima tomou a herança. E fale também o seguinte, assim diz o Senhor, no mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o seu sangue, sim, o seu sangue. Acabe perguntou a Elias, então meu inimigo, você já me achou? Oh irmãos, como Deus é lindo, irmãos. Elias saiu fugido, Elias saiu praticamente condenado, e aí Acabe fala, meu camarada, você saiu daqui fugido e agora você já me achou? E ainda vem falar comigo? E Elias respondeu, achei sim, porque você já se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei o mal sobre você, arrancarei a sua posteridade e exterminarei de Acabe todos os séculos do sexo masculino, quer escravos, quer livres em Israel. Farei com a sua casa o mesmo que fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e com a casa de Baasa, filho de Aias, por causa da provação com que você me irritou e levou Israel a pecar. E aí, Elias vai falar com quem agora? Com Jezabel. Ô Jezabel, agora eu não tenho medo não. Agora eu não estou aqui com medo não, porque agora eu estou no nome do Senhor. E também, Jezabel, o Senhor falou, os cães devorarão Jezabel dentro das mulheres de Jezreel. Se alguém da casa de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão, e se alguém morrer no campo, as aves do céu o comerão. É esse Deus, irmãos. E aí no versículo, esse mesmo Deus que viu o sofrimento de Elias, isolado pedindo a morte, é o Deus que levantou Elias e levou para ele de frente do problema novamente, mas agora com autoridade no nome dele. Não tenha medo, irmãos, vá para cima. Se o Senhor está contigo, se você está na presença de Deus, vá para cima. Porque, irmãos, quem se levanta contra homem e mulher de Deus, que está na presença de Deus, alinhado com Ele, se levanta contra o próprio Deus, irmãos. E o que seria o fim de Elias? No capítulo 19, versículos 19 a 21, Elias vai lá e unge Eliseu como seu sucessor. E aí Eliseu pede uma porção dobrada daquilo que Elias vivia. E aí em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, Elias foi tão cuidado por Deus, que o que Elias tinha orado e tinha pedido quando ele estava fugindo? Elias pediu o quê? A morte. E Elias nem a morte teve. Elias não morreu. Olha o que diz o texto. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho.
sei o que você está passando nesta noite. E se eu souber, talvez eu não vá conseguir te ajudar. Se você estiver precisando de dinheiro, talvez eu peça ao Bruno para te emprestar. Se você estiver com alguma outra necessidade, talvez tenha alguém aqui que possa te ajudar. Mas eu não sei. Não sei o que pode estar se passando com você. Mas Jesus sabe. Jesus sabe. Se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que Jesus sabe. Tiago capítulo 5, versículo 17, Tiago diz que Elias, ele foi um homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Mas ele foi um profeta. Ele orou, como diz a continuação do texto, com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Coloque-se em pé, por gentileza. A vida de Elias nos ensina que nós precisamos ter coragem diante do pecado. Nós precisamos ter uma dependência da aprovação divina. Nós precisamos orar perseverantemente. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Não importa em que vale você esteja, Deus pode te tirar daí. Não importa a situação que você esteja vivendo, Deus pode te tirar daí. Vamos orar? Pai, nos colocamos na Tua presença nesta noite. Deus, nós cremos que o Senhor é bom e que o Senhor pode prover todas as coisas sobre as nossas vidas. Talvez existam pessoas que estão aqui nesta noite que sequer conseguiram levantar as suas mãos para orar ao Senhor e para glorificar ao Senhor, porque a angústia no peito é muito mais forte. Mas traz o Teu bálsamo sobre nós. Traz a Tua cura sobre nós, Jesus. Senhor, ensina-nos como igreja a ser, Senhor, como foi dito na vida daquele povo de Paulo, Pai, que foi um conforto enviado pelo Senhor. Pai, me ensina, Deus, a ser um conforto para alguém aqui nesta igreja, que eu seja um instrumento de consolo do Senhor na vida de algum irmão e de alguma irmã desta igreja. E eu peço ao Senhor nesta noite que os meus irmãos sejam assim também. Nós oramos, Senhor, por pessoas que podem estar deprimidas neste momento, que podem estar cansadas, querendo tirar a sua própria vida. Pai, deve ser um sentimento horrível. Nós podemos ver na história de Elias, que quando ele pede, Senhor, a morte, ele está angustiado, ele está sofrendo. Pai, nós pedimos a Ti, como igreja, como corpo, ouve a nossa oração e atende o nosso clamor. Vai de encontro a essa pessoa agora e traz a Tua cura, a Tua paz, traz a Tua mansidão, traz o Teu consolo. Prepara, Senhor, recursos espirituais, mas prepara também recurso financeiro para que essa pessoa possa fazer um tratamento, se cuidar e ser curada também, ó Deus. Transforma-nos. Que a dor do nosso irmão doa em nós também, Jesus. Que a angústia do nosso irmão nos cause angústia também, Jesus. Dá-me um coração igual
te abençoe, te dê uma semana de vitória, que você possa continuar firme na presença dele.